Tem uma frase que vira e mexe aparece nos comentários de todo vídeo sobre o Justiceiro. Frank Castle é o único personagem honesto da Marvel. Enquanto o Demolidor finge que a lei funciona, enquanto o Homem-Aranha prende o mesmo bandido pela 100ª vez para ele fugir no dia seguinte, o Justiceiro chega e resolve o problema de verdade. Ele não mente para você. Ele não mente para ele mesmo. Eu acreditei nisso por muito tempo. Só que tem um detalhe que praticamente ninguém para perceber, e esse detalhe muda completamente quem é esse homem. Frank Castle não é honesto. Frank Castle é o personagem que mente para si mesmo com mais competência de toda a Marvel. E a mentira que ele conta é tão bem construída, tão bem embalada em luto, em bandeira, em justiça, que ele mesmo comprou o próprio produto. Existe uma cena dentro de uma das histórias mais respeitadas do personagem, onde ele está sozinho, numa base militar cercada, sem munição, prestes a morrer, e escuta uma voz que oferece para ele uma guerra que nunca vai acabar, e ele responde que sim. Isso acontece antes da família dele morrer. Deixa isso decantar um segundo. Antes de qualquer bala ser disparada no Central Park, antes de qualquer esposa e filhos serem assassinados, o Frank Castle já tinha dito sim para a Guerra Eterna. E se a verdade sobre o Justiceiro não for sobre vingança? Se for sobre um homem que só precisava de uma desculpa para voltar a ser quem ele sempre foi por dentro? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o momento exato, dentro da própria mitologia do personagem, em que isso foi admitido sem rodeio. E eu prometo que depois desse vídeo, você nunca mais vai assistir uma cena do Justiceiro do mesmo jeito. Deixa eu situar rápido quem é esse homem, porque essa análise pressupõe que você já conhece a história. Frank Castle, nascido Francis Castiglione, família ítalo-americana, tradição de homens fortes e católicos. Fuzileiro naval, capitão condecorado, várias missões no Vietnã. Voltou para casa depois da guerra e tentou levar uma vida comum. Esposa, 2 filhos, emprego, igreja aos domingos. Num dia comum, um piquenique no Central Park, a família dele testemunhou uma execução da máfia e virou alvo para não sobrar testemunha. Mataram a esposa e os 2 filhos na frente dele. Ele sobreviveu. E a partir dali nasceu o Justiceiro. Essa é a história que todo mundo conhece. É a história que qualquer thumbnail sobre o personagem vende, porque é uma equação simples de entender. Homem perde tudo. Homem vira máquina de guerra. Homem faz o que o sistema não teve coragem de fazer. Dor de um lado, vingança do outro, os 2 pesando igual na balança. Só que eu quero te levar para um detalhe que a maioria das análises deixa embaixo do tapete, porque ele estraga a equação. Em uma minissérie chamada Nascido, escrita pelo Garth Ennis, um dos autores mais respeitados que já trabalharam com o personagem, a Marvel conta o que aconteceu com o Frank ainda no Vietnã, antes de qualquer piquenique, antes de qualquer família morta. E o que essa história mostra é desconfortável. Mostra um Frank que já estava indo além do necessário em combate. E já tinha matado um companheiro de farda por conduta abusiva sem hesitar um segundo. Que já vinha demonstrando uma frieza, uma fome de violência, que os próprios colegas de batalhão notavam e comentavam. E no ápice dessa história, com a base cercada, sem munição, prestes a ser dizimado, o Frank escuta uma voz. Alguns leitores interpretam como o próprio demônio, outros como a personificação da parte mais sombria dele mesmo. A voz oferece para ele força suficiente para sobreviver, em troca de aceitar uma guerra sem fim. E ele diz que sim. Isso é canônico. Isso está escrito, publicado, ilustrado, oficialmente parte da história do personagem. E significa uma coisa enorme. O momento em que Frank Castle aceita se tornar aquilo que ele vai ser pelo resto da vida não aconteceu no Central Park. Aconteceu antes. Muito antes. Na selva, sozinho, escolhendo. A versão confortável da história é essa. Homem bom, trauma horrível, resposta compreensível. É a equação que devolve para o público uma sensação de justiça que a vida real quase nunca entrega. Mas para de olhar só para o trauma por um segundo e olha para o homem antes do trauma. Um soldado que passou anos aprendendo a matar com eficiência cirúrgica, que voltou para casa e tentou, sinceramente tentou, encaixar aquele treinamento dentro de uma rotina de subúrbio. E não encaixou. Nunca ia encaixar direito, porque você não desliga uma pessoa treinada para a guerra só porque o uniforme saiu do corpo. E segundo a própria mitologia que os quadrinhos construíram, ele já tinha aceitado, lá atrás, numa base cercada no meio do Vietnã, que a guerra ia ser a companhia dele pelo resto da vida.
Então aqui está a pergunta que esse vídeo inteiro vai tentar responder, e eu quero que você guarde ela com atenção, porque ela vai voltar em cada ato daqui pra frente. O que aconteceu com o Frank Castle depois da morte da família foi realmente uma transformação? Ou foi só a permissão que faltava para um contrato que ele já tinha assinado anos antes? Eu sei que parece cedo para fazer essa pergunta, faltando praticamente o vídeo inteiro pela frente, mas eu preciso que ela fique incomodando você desde já, porque cada cena que a gente vai analisar daqui pra frente ganha um significado completamente diferente dependendo de qual dessas duas respostas você escolhe acreditar. Se a resposta for transformação, então o Frank Castle é uma vítima. É um homem bom que o mundo quebrou, e cada corpo que ele deixa pelo caminho é, de um jeito ou de outro, culpa de quem matou a família dele primeiro. A responsabilidade moral escorre para trás, para os assassinos originais, e o Frank vira quase um instrumento, quase uma força da natureza reagindo a uma agressão que sofreu. Mas se a resposta for permissão, tudo muda de figura, porque aí o Frank Castle não é vítima de circunstância nenhuma. Ele é um homem que sempre carregou dentro de si a capacidade, e pior ainda, o desejo de fazer exatamente aquilo que ele faz, e só precisava de uma tragédia grande o suficiente para calar qualquer voz interna que ainda pudesse questionar. Nesse caso, a responsabilidade não escorre para trás. Ela fica com ele, inteira. E é exatamente essa segunda leitura que os quadrinhos mais respeitados sobre o personagem, escritos por quem mais se aprofundou nele, insistem em sustentar. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu depois da morte da família, porque é aqui que a maioria das análises para de prestar atenção. O Frank não processou aquilo como um homem em luto processa uma perda. Ele processou aquilo como um soldado processa uma missão. Não teve aquele período de negação, de desorganização emocional, de colapso, que qualquer resposta natural a um trauma agudo desse tamanho deveria produzir. Teve reconhecimento de alvo, planejamento tático, execução fria. Na primeira operação dele como justiceiro, ele elimina 26 pessoas ligadas à organização responsável e poupa de propósito um único homem, só para que esse homem levasse a mensagem adiante para os chefes. Isso não é comportamento de alguém em desespero absoluto. É comportamento de alguém extremamente competente fazendo, com perfeição técnica, a única coisa que ele sempre soube fazer bem. Reconhece esse padrão? Porque isso tem nome, e não é exclusivo de personagem de quadrinho. Quando alguém atravessa uma experiência devastadora, e em vez de se desorganizar, encontra uma clareza de propósito quase assustadora, muitas vezes o que está acontecendo não é resiliência pura. É que a dor virou o combustível perfeito para uma versão da pessoa que já queria existir antes daquilo tudo acontecer. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, olha para o contraste que os próprios roteiristas construíram de propósito, colocando o Demolidor bem ao lado dele. O Matt Murdock também perdeu o pai ainda criança, também perdeu parte da própria capacidade física, também cresceu sem estrutura financeira nenhuma, exatamente como o Frank. E mesmo assim escolheu não matar, sob hipótese nenhuma, em décadas de história. Isso importa demais para ser ignorado, porque destrói a desculpa mais simples de todas, aquela que diz que quem sofre uma tragédia enorme fica automaticamente destinado à violência extrema. O Matt teve tempo para elaborar a própria dor, teve apoio de quem cuidou dele, construiu uma identidade inteira fora da máscara, antes mesmo de vestir ela. O Frank não teve esse tempo, é verdade, e isso pesa na balança. Mas mesmo reconhecendo essa diferença de contexto, ela não apaga uma coisa que fica cada vez mais visível quanto mais você compara os dois. O Matt sofreu e escolheu conter aquilo que sentia. O Frank sofreu e escolheu, ativamente, deixar de conter. E é aqui que eu preciso te contar uma coisa que praticamente nenhum vídeo sobre o Justiceiro menciona, porque ela é desconfortável até para quem ama o personagem de verdade. O próprio criador dele, o roteirista Jerry Conway, décadas depois de inventar o Justiceiro, foi extremamente claro sobre uma coisa em entrevistas. O Justiceiro nunca foi pensado como modelo a seguir. Ele foi pensado como o retrato de um sistema de justiça falido, e como crítica a esse fracasso, nunca como solução para ele. Conway chegou a dizer, com todas as letras, que qualquer pessoa que enxerga o Justiceiro como herói está lendo o personagem errado, porque ele é, segundo o próprio criador, um fora da lei e um criminoso. Isso não é opinião de fã raivoso discutindo em comentário de rede social. É o homem que inventou o personagem falando sobre a própria criação, décadas de distância, sem nenhum motivo para suavizar. E o motivo pelo qual esse alerta se tornou cada vez mais urgente com o passar dos anos é simples de entender quando você olha para o mundo real fora da ficção.
O símbolo da caveira do justiceiro começou a aparecer estampado em viaturas de polícia, em uniformes de operações militares, em adesivos de picape. Departamentos inteiros nos Estados Unidos adotaram aquele desenho como símbolo de solidariedade profissional entre forças de segurança, muitas vezes associado a movimentos que defendem que crimes contra policiais devem ser tratados com mais dureza que os demais. E quando isso virou notícia recorrente, a própria Marvel, dentro das próprias histórias, respondeu. Numa edição de 2019, colocaram uma cena em que policiais, dentro da ficção, se aproximam do Frank Castle usando réplicas do símbolo dele, tirando fotos, tratando ele como ídolo, como se fossem colegas de farda. E o Frank não aceita aquilo com orgulho. Ele repreende. Porque mesmo dentro da própria mitologia do personagem, ele sabe uma coisa que boa parte do público que usa a caveira esquece completamente. Ele nunca representou a lei. Ele representa o fracasso dela. Tem até uma passagem menos conhecida, numa história em que o próprio Capitão América pergunta para o Frank sobre o significado daquele símbolo na farda dele, e a resposta que ele recebe é que aquela caveira representa um homem morto. E o Frank Castle, o marido, o pai, o cidadão comum, morreu junto com a família no Central Park, e o que restou depois disso não é herói, não é vigilante justo, é só o que sobrou. Um homem morto operando com frieza absoluta, sem drama, sem hesitação, porque não sobrou nele quem sentisse hesitação. E aqui está o primeiro momento em que essa análise precisa te incomodar de verdade. Se o próprio personagem, dentro da própria história, recusa ser usado como símbolo de autoridade, e se o próprio símbolo dele significa, oficialmente, um homem morto, por que tanta gente continua enxergando nele um modelo de virilidade, de justiça, de eficiência a ser admirada? A resposta não está no personagem. Está em quem assiste. Vale registrar até onde essa controvérsia foi. Depois que o símbolo da caveira passou a aparecer associado a grupos extremistas, incluindo em imagens de eventos violentos que viraram notícia internacional, o próprio Gerry Conway lançou uma iniciativa pública, tentando ressignificar o desenho, misturando a caveira com elementos de movimentos por justiça social, numa tentativa de arrancar o símbolo das mãos de quem ele considerava estar usando errado. Roteiristas e desenhistas inteiros se posicionaram publicamente pedindo que a própria Marvel tomasse alguma atitude legal contra o uso indevido. Isso não é exagero de internet. É um personagem de ficção que se tornou, literalmente, um campo de disputa ideológica no mundo real, décadas depois de ter sido criado como crítica, não como bandeira. Antes de continuar, preciso fazer uma pausa rápida, porque o que vem agora é a parte mais importante desse vídeo, e eu não quero que você perca o fio da meada. Esse canal existe para desconstruir a leitura fácil dos personagens que a gente ama, não para te dar razão automática, não para confirmar aquilo que você já pensava antes de clicar, mas para te fazer sentar alguns segundos a mais antes de aplaudir alguém que talvez não mereça o aplauso do jeito que você está entregando. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like, porque cada pessoa que continua assistindo até esse ponto é a prova de que ainda existe espaço para pensar devagar sobre coisas que a internet trata rápido demais, resumindo tudo em frase de efeito. Agora volta comigo para o ponto mais desconfortável de tudo. Existe uma diferença enorme entre um homem que se torna violento por causa de uma tragédia e um homem que usa a tragédia como desculpa para liberar uma violência que já estava dentro dele, esperando apenas uma permissão socialmente aceitável para sair. E o Frank Castle, quando você examina com atenção a própria estrutura psicológica dele, construída ao longo de décadas de quadrinhos, encaixa muito mais na segunda categoria do que na primeira. Pensa comigo, com calma. Um homem treinado para a guerra, que voltou para casa e nunca conseguiu de fato ser um homem de subúrbio, porque a rotina, o trabalho comum, a paz doméstica, nada daquilo dava para ele o mesmo tipo de propósito e clareza que a guerra dava. Isso, sozinho, já seria um retrato duro e real de como certos ambientes reprogramam completamente o senso de identidade de uma pessoa, e não teria nada de errado nisso, porque é um efeito documentado em muitos veteranos de guerra ao redor do mundo, e não é fraqueza, é o resultado de uma experiência extrema. Só que no caso do Frank, os próprios quadrinhos deixam uma pista incômoda demais para ser ignorada por qualquer pessoa que preste atenção. A predisposição para a violência não nasceu no campo de batalha, ela já existia antes. A guerra só deu forma, treinamento e principalmente permissão institucional para ela. Então quando a família dele morre, o que a tragédia oferece não é só um motivo para vingança, é a desculpa perfeita.
É a primeira justificativa moralmente inatacável que ele já teve na vida para voltar a fazer, sem culpa, sem questionamento externo, sem julgamento social. A única coisa que ele sempre soube fazer bem. E aqui está o momento mais cruel dessa análise inteira. Se essa leitura estiver certa, a família do Frank Castle não morreu para transformar ele em alguém novo. Ela morreu, e o luto virou o disfarce perfeito para revelar quem ele sempre foi por baixo da farda de cidadão comum. Isso muda tudo. Porque se a leitura romântica é homem perde tudo, encontra propósito na dor, a leitura real, a que os próprios criadores sustentam quando falam sério sobre o personagem, é muito mais perturbadora. É homem sempre teve isso dentro dele, e a dor deu a ele a permissão que faltava. O ator que interpretou ele de forma mais marcante nas telas, numa entrevista concedida durante as gravações, foi extremamente direto sobre isso, embora talvez sem perceber o quanto a própria fala confirmava essa leitura mais sombria. Ele disse que a força do personagem não estava na violência, nem nas armas, nem na tática militar. A força estava na humanidade dele, na dor, na vulnerabilidade de um homem que perdeu tudo que amava. Só que humanidade e monstruosidade não se excluem. Um homem pode chorar pela esposa morta durante a noite e sair para matar de manhã com a mesma tranquilidade que outros usam para tomar café. Os dois lados coexistem dentro da mesma pessoa, e é exatamente essa coexistência incômoda que faz o personagem tão perturbador quando você para de romantizar cada gesto dele. Eu preciso ser honesto com você aqui, porque seria fácil demais transformar esse vídeo numa condenação simples, do tipo Frank Castle é só um monstro disfarçado e ponto final. Não é isso que eu quero te entregar, porque seria tão raso quanto a leitura que esse vídeo inteiro está tentando desmontar. A dor dele é real. O amor que ele sentiu pela esposa e pelos filhos é real, e aparece sim, em vários momentos de fragilidade genuína ao longo da mitologia do personagem, em cenas onde ele visita o túmulo da família, onde ele sonha com a vida que poderia ter tido, onde a máscara de frieza racha por um segundo antes de fechar de novo. O ponto não é apagar essa humanidade. O ponto é entender que ela convive, sem contradição nenhuma, com o apetite por violência que já estava ali antes de qualquer luto começar. Ele não é um monstro fingindo ser humano, nem um humano fingindo ser monstro. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. E é exatamente isso que a maioria das análises superficiais se recusa a aceitar, porque é mais confortável escolher um lado só. Existe uma cena de julgamento, dentro da mitologia do personagem, em que ele encara o júri e diz que não é louco, que sabe exatamente o que fez, e que se pudessem trazer de volta cada pessoa que ele matou, ele faria tudo de novo, porque o dedo dele coça de vontade de continuar. Isso não é discurso de homem em sofrimento buscando algum tipo de paz através da justiça. É discurso de homem que descobriu satisfação genuína numa atividade específica e simplesmente parou de fingir que não sente aquilo. E é exatamente por isso que a promotoria, dentro da própria ficção, tenta o argumento de que ele é insano, porque insanidade seria uma explicação mais confortável de aceitar do que a alternativa real. A alternativa real é que ele está em plena posse das faculdades mentais, entende perfeitamente o peso moral de cada escolha e escolhe aquilo, repetidamente, porque sente prazer verdadeiro nisso. Agora eu quero que você pense numa coisa que talvez nunca tenha reparado. Toda vez que o Frank tenta, mesmo que brevemente, voltar para uma vida comum dentro das histórias, arranjar um emprego qualquer, manter um relacionamento, cultivar uma rotina pacífica, ele fracassa, sempre. Em praticamente toda a versão da mitologia dele, essas tentativas de normalidade duram pouco e terminam em frustração ou em retorno imediato à violência. Isso poderia ser lido como a marca profunda de um trauma que nunca cicatriza, mas também pode ser lido de um jeito bem mais cru. Talvez ele nunca fracasse em voltar à normalidade, porque o trauma atrapalha. Talvez ele fracasse porque, no fundo, ele não quer voltar. A normalidade nunca foi o objetivo. Foi só a fachada que ele usou até a fachada deixar de ser necessária. E se você parar para reparar na estrutura das próprias histórias, vai notar uma coisa curiosa. Sempre que os roteiristas tentam empurrar o Frank para uma vida mais estável, seja um emprego comum, uma parceria romântica, uma rotina qualquer fora da guerra pessoal dele, a trama sempre encontra um jeito de destruir isso rapidamente e devolver ele para o conflito. Dá para ler isso como um limite narrativo, como se os autores simplesmente não soubessem escrever o personagem fora da violência, mas dá para ler também como algo mais fiel à própria lógica interna dele. Um personagem que, estruturalmente, não permite paz, porque a identidade inteira dele foi construída em cima da ausência dela. Tira a guerra do Frank Castle, e sobra o quê? Sobra exatamente o homem morto que o próprio símbolo dele descreve. Não sobra nenhuma outra pessoa por baixo,
porque, se seguirmos até o fim a lógica de Nascido, talvez nunca tenha sobrado. Agora eu quero trazer essa discussão inteira para fora da tela, porque esse canal nunca foi só sobre personagens fictícios. Ele é sobre usar personagens fictícios como espelho para entender melhor gente de carne e osso, incluindo a gente mesmo. Você já parou para observar quantas pessoas ao seu redor usam uma dor real como desculpa para liberar um comportamento que já queriam ter antes daquela dor sequer existir? Pensa em alguém que sempre teve tendência a explodir com os outros, sempre teve um fundo de impaciência e agressividade contido a duras penas, e depois de um divórcio complicado passa a justificar cada explosão dizendo que está sofrendo, como se o sofrimento tivesse criado o comportamento, quando na verdade só tirou a coleira que já estava frouxa. Pensa em alguém que sempre teve prazer em controlar e humilhar quem está abaixo dele numa hierarquia, e usa uma decepção profissional antiga, uma injustiça real que sofreu no passado, como justificativa para virar um chefe implacável, repetindo para si mesmo que só está sendo eficiente agora, que só está fazendo o que precisa ser feito. Pensa em alguém que sempre desconfiou de todo mundo ao redor, sempre teve dificuldade genuína de confiar, e depois de uma traição transforma essa desconfiança generalizada numa filosofia de vida inteira, chamando isso de ter aprendido a lição, quando na verdade só ganhou a permissão social que faltava para ser exatamente quem já queria ser desde sempre. A dor real não inventa a personalidade do zero. Ela destrava aquilo que já estava guardado, esperando a oportunidade certa e a desculpa certa para vir à tona sem culpa. Pensa também naquela pessoa que sempre teve dificuldade de lidar com frustração, sempre foi um pouco explosiva desde pequena, e que hoje, depois de um trauma qualquer, adota o discurso de que precisa colocar limites duros em tudo, que precisa cortar relação com quem discorda dela, que qualquer crítica agora é considerada abuso. Às vezes é exatamente isso, um limite necessário depois de anos sendo passada para trás. Mas às vezes, se a gente for honesto, é só a raiva antiga finalmente encontrando um vocabulário respeitável para se expressar sem culpa. A diferença entre as duas coisas raramente está no discurso, está na proporção da resposta e na frequência com que ela se repete. E o motivo pelo qual tanta gente se apega ao justiceiro como ídolo, o motivo pelo qual aquela caveira acaba parando em viaturas de polícia, em adesivos de picape, em perfis de redes sociais de gente que nunca leu um quadrinho sequer, não é porque essas pessoas amam justiça de verdade. É porque, no fundo, muita gente carrega um desejo silencioso de ter permissão para parar de negociar, parar de ser paciente, parar de seguir regra, e simplesmente resolver tudo do jeito mais direto e mais violento possível. O justiceiro não é sedutor porque ele é justo. Ele é sedutor porque ele representa a fantasia de nunca mais precisar se conter diante de ninguém. Só que aí mora o perigo real dessa identificação. E é um perigo que ultrapassa completamente o universo dos quadrinhos. Porque toda vez que alguém aplaude essa lógica sem questionar, está treinando a própria cabeça a aceitar uma equação perigosa. Que dor justifica qualquer resposta, que sofrimento cancela a responsabilidade, que uma boa desculpa transforma automaticamente crueldade em justiça. E essa equação, fora da ficção, tem histórico de terminar muito mal. O próprio criador do personagem passou boa parte da vida alertando sobre exatamente isso. Não porque ele odeia o Frank Castle, longe disso, mas justamente porque ele entende, melhor do que praticamente qualquer fã, o que esse personagem realmente representa dentro da cultura. O espelho do que acontece quando a sociedade falha tantas vezes seguidas, que as pessoas começam a aplaudir de pé quem promete resolver tudo com uma bala, sem processo, sem julgamento, sem dúvida. Frank Castle não é honesto no sentido de que ele revela alguma verdade nobre escondida por trás da hipocrisia dos outros heróis. Frank Castle é honesto no único sentido em que isso realmente importa aqui dentro dessa análise. Ele parou de fingir, para si mesmo, que a violência é apenas um meio para um fim maior. Para ele, a violência virou o fim em si. E o luto, a farda, a caveira, o discurso de justiça, tudo isso é só a embalagem que torna aceitável, para ele e para o público que o assiste, algo que sempre foi, essencialmente, sobre guerra sem propósito superior nenhum além da própria guerra. Existe uma frase, atribuída ao próprio personagem numa das histórias mais respeitadas dele, onde ele descreve a própria vida como uma longa e fria escuridão que ele mesmo construiu, dirigindo sem parar através das sombras de um país inteiro. Não é a frase de um homem em paz com a própria missão. É a frase de um homem que sabe, no fundo, que nunca vai parar. Porque parar significaria encarar quem ele realmente é sem a desculpa da guerra para justificar isso. E talvez a pergunta que esse vídeo devesse deixar não seja sobre o personagem.
Talvez seja sobre você. Existe alguma dor na sua vida, alguma injustiça real que você sofreu, que você está usando, sem perceber, como desculpa para liberar uma versão sua que já queria existir muito antes dela acontecer?